é uma oportunidade, repito, não é uma oportunidade gigante, né? Mas não podemos deixar de fazer, né? Como se diz na nossa roça aí, ó, de grão em grão, que a galinha enche o papo, né? Um pequeno trabalho aqui, outro ali, e assim nós vamos formando aí trazendo resultados para as empresas e formando um colchão de honorários recorrentes nos escritórios. Pois bem, toda essa história começa com a lei complementar. Aqui nesse slide está tudo que você precisa saber para entender essa tese, para entender esse trabalho. A lei complementar 192, que é do ano passado, está fazendo um ano, né? O artigo 9º dela, né, que garantiu créditos, né, os créditos vinculados. Depois, a medida provisória 1118, que suprimiu esses créditos. E o período de recuperação, o período em que esse trabalho é possível, que é de 11 de março a 15 de agosto de 2022. Esse é o período em que a recuperação tributária é possível. Então tem que fazer logo, porque, né, na medida que o tempo vai passando, né, e o tempo passa bem rápido, chega uma hora que esse assunto aí prescreve e a oportunidade passou. Então vamos fazer logo, enquanto é tempo, né? Tudo aqui nesse mundo terreno tem um tempo. Vamos lá. Então, o que trouxe a lei no ano passado, né? O que trouxe exatamente um ano atrás? A lei complementar 192, então diz o artigo 9º, as alíquotas do PIS/COFINS, né? As alíquotas do PIS/COFINS, né, de que tratam os incisos 2 e 3 do artigo 4º da Lei 97/18. Bom, o PIS/COFINS de determinados produtos, que eu vou enumerar aqui quais são. O que importa está aqui grifado. Ficam reduzidas a zero até o dia 31 de dezembro de 2022. Garantidas às pessoas jurídicas da cadeia, incluído o adquirente final, a manutenção dos créditos vinculados. Ok? Então, qual foi o benefício aqui? Para alguns produtos, e o que nos interessa aqui é o diesel, houve um benefício fiscal que é o de alíquota zero até 31 de dezembro de 2022, e a lei ainda garantiu, né, que essas empresas tivessem a manutenção dos créditos, ou seja, crédito de aquisição, né, fosse computados esses créditos. Então, um benefício que foi criado aí pela lei complementar 192. O governo parece que não gostou disso. Não, houve um erro, vamos corrigir esse erro. Mas o que a lei complementar estabelece é isso: estabelecer uma alíquota zero de PIS/COFINS. Então, a recuperação é de PIS/COFINS, né? Recuperação no plano federal, na esfera federal, de que tratam determinados dispositivos legais, contribuições devidas por produtores, importadores ou fabricantes relativamente a óleo diesel. Aqui que nós estamos, e suas correntes, gás liquefeito de petróleo, derivado de petróleo e de gás natural, querosene de aviação e biodiesel. Então vamos nos concentrar aqui. Alíquota zero de PIS/COFINS para o diesel até 31 de dezembro de 2022 e garantiu a essas pessoas jurídicas, né, da cadeia, inclusive o adquirente final, a manutenção dos créditos. Então, direito a crédito. Ok? Contrário do que acontece com a gasolina. A COSIT 66 não está falando que não tem direito a crédito e tal. No diesel tem. O que tem levado alguns aí a fazer confusão e a sustentar indevidamente, né, um determinado trabalho, é dizer que a tese do diesel se aplica para a gasolina. Aí não. Não dá para fazer isso. Não dá para levar esse trabalho para outros produtos. Porque a lei foi bastante específica. É diesel e acabou. Então é só o diesel. Certo? Alíquota zero, mais manutenção dos créditos. E foi isso que o governo falou: não pode, houve um erro, vamos corrigir esse erro. E tentou, entre aspas, né, corrigir esse erro por meio de medida provisória. Vamos salientar que a lei é do dia 11 de março, aí vem uma medida provisória em maio, né, 2 meses depois, a medida provisória 1118, 17 de maio de 2022. O que ela faz? O que ela altera? Ela revoga
na lei complementar a possibilidade de as pessoas jurídicas adquirentes desses produtos, aqui para nós é o diesel, né? Os produtos a que se refere o caput do artigo 9º, manterem os créditos vinculados. Não pode ter crédito, não. Né? É o que a medida provisória está dizendo. Ensejando, assim, uma majoração indireta da carga tributária. Porque se nós estamos num cenário e que tem alíquota zero, e mesmo com alíquota zero tem direito de crédito, vem a medida provisória e fala, não, tem crédito, mas não. Ora, isso é, indiretamente, majoração de carga tributária, né? E toda vez que ocorre majoração de carga tributária, a gente aprende no primeiro período, né? No primeiro período de direito tributário, nós temos garantias constitucionais, a garantia da não surpresa, princípio constitucional da não surpresa, que se manifesta por meio de alguns mecanismos constitucionais e legais, né? Por exemplo, para o caso dos impostos, a anterioridade de exercício financeiro. No caso de contribuições, como é o PIS/COFINS, o princípio da não surpresa se efetiva, né? Se materializa por meio da chamada espera nonagesimal, que é prevista no artigo 195, parágrafo 6º do texto constitucional. Então, a revogação da medida provisória se operou sem observância daquilo que a imprensa, a mídia, chama de noventena, né? Violando dessa forma o artigo 195, parágrafo 6º da Constituição da República, que diz que, para as contribuições, é necessário uma espera de pelo menos 90 dias. É isso que deixou o nosso personagem, o estupefato, com essa cara aí que você está vendo, né? O estupefato, para quem nunca viu, é o primeiro personagem que nós criamos aqui no IBJUS, o primeiro e o mais importante, que está sempre presente, é o contribuir com aquela cara de espantado. Mas como que pode uma coisa dessa, né? O que ele está reclamando dessa vez, mas e o princípio da não surpresa? Cadê o respeito? Cadê o respeito, né, a esse princípio, a essa garantia constitucional do contribuinte? Nós já criamos mais 2 personagens, mas o estupefato é o mais importante de todos, né? Cadê o princípio da não surpresa? É o que ele está perguntando. Ou seja, em se tratando de contribuições, cadê os 90 dias, né? E essa é a expressão que foi suprimida pela medida provisória. Garantia das pessoas jurídicas da cadeia, incluído o adquirente final, a manutenção dos créditos vinculados, né? Então, a medida provisória chega e diz, não, tem isso de crédito, não. Vai ter crédito nenhum, não. Né? Certo? Bem, majoração tributária. Princípio da não surpresa. Contribuição, 90 dias. Né? Como a lei entrou em vigor em março, né? E a medida provisória é de maio, então nós temos um período de recuperação que vai até agosto. Por isso que nós colocamos aqui bem claramente, logo no primeiro slide, vamos voltar lá, né? Vamos voltar lá para ficar bem, enfatizar bem isso, né? 11 de março, que é a publicação da lei complementar que garantiu esse direito. 15 de agosto, que é 3 meses depois, os 90 dias após a publicação da medida provisória que provocou essa majoração indireta de tributo, que é de maio. Então, aí o período da recuperação, 11 de março a 15 de agosto do ano de 2022. Então, vai prescrever, né, essa possibilidade de recuperação vai prescrever em 2027. E aí veio uma ação direta de inconstitucionalidade, ação ADI 7181, foi proposta pela Confederação Nacional de Transporte, né, tendo como advogado Alexandre Papini, um pouco mais jovem que eu, não vou dizer que é meu contemporâneo, porque ele formou um pouco depois, né? Pelo número de ordem aí você vê, formou um pouco depois, mas é um advogado bem conhecido em Minas Gerais, muito competente, né? Patrocinando aí a CNT e distribuindo essa ação direta de inconstitucionalidade no ano passado, né? Pois bem, aqui você vê os últimos andamentos dessa ADI. Essa ADI ataca a medida provisória. É para atacar, é para derrubar a medida provisória, né? É ela que é questionada por essa ação direta de inconstitucionalidade, né? Supremo Tribunal Federal, ação direta de inconstitucionalidade 7181. Esse aqui é um trecho
da decisão liminar, se diz o seguinte: preliminarmente sustenta a requerente ter legitimidade ativa, etc., diz estar presente pertinência temática, alega que a presente ação tem por escopo a declaração de inconstitucionalidade da medida provisória. Declarar inconstitucional, o objetivo é esse, declarar inconstitucional a medida provisória, no ponto em que retirou dos consumidores finais de combustíveis o direito concedido por lei complementar de se creditarem nas operações com isenção fiscal, que na verdade é alíquota zero, né? Entende que impedir esse crédito importa grave impacto para o setor de transportes, para caminhoneiros autônomos, transportadoras, empresas de transporte público, entre outros, na condição de consumidores finais de combustíveis. Então, o objetivo da ADI é derrubar a medida provisória porque ela retirou o direito de crédito, né? O objetivo final, então, da ADI é garantir a manutenção do direito de crédito. Não temos ainda um julgamento de mérito a respeito disso, mas temos uma medida cautelar. Então, houve nessa ADI, monocraticamente pelo ministro Toffoli, uma medida cautelar que veio a ser referendada pelo plenário do Supremo, nessa data aqui, 20 de junho de 2022. Medida cautelar referendada, esclarecendo-se que tem eficácia retroativa, nos termos da Lei 9868, a determinação de que a medida provisória somente produz efeitos após decorridos 90 dias da data de sua publicação. Ou seja, o que o Supremo fez foi nada mais, nada menos do que o óbvio. Garantir, pelo menos, se não vai derrubar a medida provisória, pelo menos que se garanta os 90 dias, que se garanta a noventena. Isso ele já fez em caráter liminar, né? E aí vem... então aí é que está a oportunidade, em razão de uma medida cautelar que foi referendada por unanimidade do Supremo Tribunal Federal, né? Que se abre aqui a possibilidade, então, de uma recuperação tributária.